Por que a Igreja Adventista do Movimento de Reforma não batiza quem come carne? Você pode estar achando isso um absurdo e se perguntando: onde está escrito isso na Bíblia? Quer dizer que se a pessoa recebe estudos bíblicos, aceita Cristo como Salvador, não pode ser batizada no movimento de reforma se não deixar de comer carne? Não, meu amigo, não pode. E talvez isso explique, em parte, o porquê da Igreja Adventista crescer mais rapidamente do que o movimento de reforma, ou será que não? Bem, é apenas uma de minhas suposições. Por que será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia do movimento de reforma tem essa postura? Você saberá agora. Vamos ver o lado deles. Decifrando o Adventismo. Preparando um povo para o retorno de Jesus. Quando você chega em uma igreja adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, pode ter certeza que todos que lá estão e são batizados são vegetarianos. Nenhum deles come carne. Quem nasce nessa igreja já nasce vegetariano e quem entra depois é porque aderiu a esse regime. Se você é adventista do Sétimo Dia, deve se lembrar que quando recebeu os estudos bíblicos para se preparar para o batismo, um deles falava com respeito ao regime alimentar. A pessoa que te deu estudos deve ter lido contigo o texto que fala que seu corpo é o templo do Espírito Santo, lembra-se disso? E que você deve cuidar dele. Deve ter lido também com respeito a bebidas fortes, ou seja, bebidas alcoólicas, e com certeza apresentado Levítico 11, onde fala das carnes limpas e das imundas. Foi aí que você aprendeu que não devemos comer carne de porco, camarão, entre outros animais, correto? Mas por acaso essa pessoa te apresentou no ato do estudo bíblico o regime vegetariano? Muito provável que não, até porque ela mesma poderia não ser vegetariana, porque na igreja adventista tradicional, o vegetarianismo, embora seja salientado, não é algo habitual e nem mesmo obrigatório, ou seja, não é requisito para batismo. Dessa maneira existem pastores e membros que são vegetarianos e pastores e membros que não são vegetarianos. Portanto, podemos dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma igreja vegetariana, pois isso só seria realidade se o vegetarianismo fosse um princípio da igreja e não somente uma recomendação. Entende? Mas vamos ver agora o porquê os adventistas do movimento de reforma levam tão a sério essa questão que chegam a não batizar quem não adere ao vegetarianismo. Afinal, deve haver um porquê, não é mesmo? Os motivos pelos quais os adventistas do movimento de reforma não batizam pessoas que comem carne. Talvez você possa estar pensando que o principal motivo é porque Ellen White recomenda, não é isso? Mas não é. O motivo número 1 é que eles acreditam que o regime cárneo nunca foi propósito de Deus para o ser humano. Se assim fosse, teria pedido desde o princípio que Adão matasse os animais para se alimentar da carne desses. Entendem que em determinados períodos da história Deus permitiu que o homem comesse carne por motivos específicos. A Bíblia é clara em afirmar em Gênesis 9, que mesmo após o homem ter pecado, Deus não deu a carne para ele comer. Os perversos descendentes de Caim é que passaram a se alimentar dela, mas não os servos de Deus. Somente após o dilúvio, devido a circunstâncias específicas, como por exemplo, a erva do campo havia perecido no dilúvio. Depois, houve tolerância da parte de Deus, devido o ser humano ter se habituado com esse alimento. Ao retirar o povo israelita do deserto, com o maná, Deus tenta novamente levar seu povo a um regime vegetariano, porém eles pediram carne, rejeitaram o pão do céu e muitos morreram engasgados com as codornices que o Senhor enviou. Tempos depois, devido à dureza do coração da nação israelita, Deus concede que se alimentem somente das carnes limpas, citadas em Levítico. Jesus e os apóstolos, portanto, viveram em uma época em que foi permitido o consumo da carne. Os reformistas acreditam que ao povo remanescente de Deus, e aí entra a crença também no espírito de profecia, não é permitido o regime cárneo, porque esse povo é restaurador de brechas e isso não tem a ver somente com o sábado, mas com as instituições edênicas e o regime vegetariano vem de lá. As condições em que morrem hoje os animais afetam drasticamente a saúde física e mental do ser humano e essa é em grande parte a causa da degradação moral da humanidade. O consumo de carne traz a sensualidade, imoralidade, estupidez e brutalidade. Não será possível o recebimento da chuva serodia aos adventistas que não abandonarem tal prática, diz Ellen White, e isso se encontra em um capítulo do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, no capítulo A Reforma de Saúde e a Obra do Terceiro Anjo. Então, quando alguém recebe estudo bíblico com um reformista aprende tudo isso desde o início.
Afinal, não teria sentido dizer que tanto faz comer carne ou não é somente um conselho. A princípio, quando Ellen White começou a entender a mensagem de saúde e Deus revelou a ela sua importância, ela disse que isso não seria prova de fé, mas depois afirmou que carne nenhuma deveria entrar na boca do povo de Deus e que pastores que comiam carne não eram de confiança. Desta feita, os adventistas do movimento Reforma entendem que hoje, com toda a luz que a Igreja tem do assunto, deve sim levar a sério esse princípio. Todos que estudam a Bíblia com os reformistas já recebem toda essa instrução. E você, o que pensa disso? Eles estão certos? Sim ou não? Queremos saber sua respeitosa opinião.